nós teremos um outro seminário, o segundo seminário do mês de maio, nosso mês de aniversário. Convidamos a todos, vamos participar, vamos nos integrarmos. Será com o nosso irmão Fernando Costa, do Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Luiz, o Peixotinho Boa Viagem. E que a gente possa ter uma quantidade ainda maior de trabalhadores, principalmente no domingo 25, para que nós aproveitemos a oportunidade para reciclar o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita e principalmente com um tema tão necessário, tão urgente, que nós precisamos constantemente, que é conhecermos. Muitas das vezes a gente diz assim mesmo: eu conheço a Vitória com a palma da minha mão. A gente nem se conhece, como é que a gente se atreve a dizer que conhece os outros, não é verdade? E a gente vai ter a oportunidade de ver isso aí no seminário. Não quero tomar mais tempo, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece para que em seguida nosso irmão Alisson tenha bastante tempo para nos trazer a exposição da noite, que terá o tema Sede unidos no amor e no conhecimento. Como é necessário nós nos unirmos no amor e no conhecimento desta doutrina, principalmente tão maravilhosa. Amigo Jesus de Nazaré, caminho, verdade e vida para Deus, aqui nos encontramos unidos e reunidos em Teu nome, com o propósito de buscarmos o conhecimento da doutrina que consola e ilumina. Que aqui possamos, nesta noite, sorver esse cálice de bênçãos, dessas verdades que faz com que nós busquemos lutar contra as nossas imperfeições para a edificação de um ser renovado. Fortalece-nos o propósito, dai-nos força, coragem, paciência e perseverança, para que na nossa caminhada evolutiva possamos assim, com mais determinação e mais afinco, vencermos gradativamente, degrau a degrau, sempre cientes de que estarás conosco e não nos abandonarás em momento algum. Assim, certos da tua presença entre nós, certos da equipe espiritual que nesse instante trabalha nos envolvendo a cada um, nos assistindo com um passe, nos assistindo com uma energia revigorante, renovadora, iluminativa e, acima de tudo, trabalhando a nossa consciência para que nós possamos compreender da melhor forma possível os ensinamentos que o nosso irmão Alisson irá trazer na noite de hoje. E possamos assim, envolvidos nessa harmonia, envolvidos nesta paz, iniciarmos em nome de Jesus, em nome de Deus e em nome da equipe espiritual desta casa, os trabalhos desta noite. Muita paz, luz e fraternidade em nossos corações. Vamos então passar para o nosso irmão Alisson, para que ele possa fazer a exposição da noite. Votos cordiais de saúde, paz a todos. É uma imensa satisfação estarmos de volta ao IBV, casa parceira, onde temos um carinho especial e assim podemos colaborar de alguma forma nesta noite. E há uma característica que eu acho muito interessante aqui do IBV, quando o público não está
o salão está completamente lotado, eu vejo a divisão, né? O pessoal tudo para cá, correndo do ar-condicionado. Então eu acho isso, eu já espero. Os corajosos, né? O pessoal da Europa, espíritos que vieram da Europa, reencarnaram no Brasil, não aguentam o calor, e aqui realmente os espíritos, né? Já acostumados. Brincadeiras à parte. Então ficamos felizes em tocar neste assunto que fomos convidados a falar, porque é um verdadeiro desafio, porque quando recebemos o tema, né, ser unidos no amor e no conhecimento, é indiscutível que a primeira coisa que nós fazemos quando pegamos o tema é irmos atrás em que fonte estava essa frase, ou algo semelhante a ela. E qual não foi a nossa surpresa, sabendo que era o mês de aniversário, que ela se encontra muito próxima, o seu conteúdo, na carta de Paulo à igreja de Filipos. E foi muito interessante, porque para que a gente possa desenvolver essa frase, é indiscutível que a gente precisa voltar um pouco na história e entender o que acontecia naquela comunidade, para que a partir dali a gente traga para a nossa realidade do nosso movimento, da estrutura da casa e das nossas necessidades como espírito imortal. Todos conhecem a história de Paulo de Tarso, já estão exauridos de saber que fora ele o grande arauto, o grande divulgador do Evangelho, e em uma dessas viagens ele se encontrava diretamente com um time muito diferenciado: Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Estavam os 4, né, adentrando a essa região, quando ele dividiu Lucas e Timóteo para irem a Tessalônica, e ele fica com Silas, chegando à cidade de Filipos, com o objetivo de levar adiante a mensagem da Boa Nova. Não havia sinagoga, não havia nenhum grupo religioso, apenas um local de orações que era praticamente algumas ruínas, como versa não só o Ato dos Apóstolos, mas também a obra Paulo e Estevão. E lá ele encontra um grupo de mulheres que estavam orando, e é nesse instante em que ele se apresenta no meio delas, e com o seu verbo eloquente que todos nós conhecemos, apresenta a realidade do Cristo, a sua promessa, a execução desta promessa, enfim, tocando aqueles corações, em especial de uma senhora chamada Lídia, abastada, que abre a porta da sua casa para que fosse instituída a primeira igreja naquela região. Igreja, leia-se, não é estrutura de pedra, mas é comunidade, um coletivo de indivíduos que estão voltados para a mesma crença, e assim aconteceu ali em Filipos. Precisamos entender então qual a razão de Paulo a posteriori escrever para esta comunidade que ele tinha com um carinho muito especial, onde dizia que era uma comunidade muito alegre e festiva, mas que pelo fato desta cidade ser uma cidade romana, ou melhor, estar tomada, né, por Roma, porque ela se encontrava no nordeste da Grécia, na Macedônia, então ela era praticamente formada por indivíduos não judeus, em sua maioria. Então a cultura era diversa, e por conta disso, sendo ela agora romanizada, trazia muitos desafios exteriores e interiores. E são exatamente esses desafios que nós precisamos enxergar para perceber que os anos, os séculos, talvez até os milênios passem, mas ainda assim a alma humana permanece a mesma, sendo distinta em termos de tecnologia e no seu avanço moral indiscutível, mas que acontece de forma paulatina, porque ainda somos atrelados a muitas situações dos nossos instintos e das nossas marcas inferiores. O que é que acontece de fato e quais os desafios dessa igreja? O que é que era percebido no campo exterior e interior, que fez com que Paulo escrevesse a eles e solicitasse que fossem unidos, porque era essa a solicitação deles, no amor e no conhecimento. Então é a partir dessa estrutura que a frase passa a ter um sentido mais profundo, que a gente poderá extrair de alguma forma, né? Algo que seja útil tanto para a casa como para a nossa vida, porque a realidade é a mesma. O que sofremos em termos de coletividade numa casa espírita são conflitos que nós enfrentamos na individualidade na nossa vida. Podem acreditar. E o primeiro dos desafios que ele passava era o desafio que a igreja passava, era exatamente o desafio externo civil. Um grande problema
que é fácil nós entendermos até certo ponto, mas que necessita que haja de fato um amor muito grande nesse processo de união, porque essa união ela está falada, na verdade, ela se decifra como comum união, que nós chamamos de comunhão, que é a palavra que de fato unifica essa ideia. Se a tradição daquela cidade era romana e havia ali indivíduos que eram ex-combatentes por Roma, eram indivíduos patrióticos e que gostavam de seguir à risca as tradições da Roma antiga. Sendo assim, nós sabemos que Roma não acreditava na figura do Deus único, eram politeístas. Somado a isso, encaravam a figura do imperador como uma divindade que deveria ser adorada. Logo, começamos a perceber que um dos primeiros problemas que se existia dentro da estrutura da igreja de Filipos era quando estes indivíduos começavam a professar, e era o que deveria ser do lado de fora essa realidade, iriam enfrentar uma grande problemática, tendo em vista que iria gerar o conflito entre o entendimento que se tinha do único Deus, da crença na figura do Cristo e na postura que deveria se ter em detrimento daquilo que a comunidade e a sociedade inteira se vivia. Lembremos das bacanais, lembremos destes festivais comuns da cultura de Roma. E assim, óbvio, né? Todo mundo lembra de Baco, né? A história do deus Baco, de tudo que se vivia nesse período, porque era algo muito complexo, né? Em termos de moralidade. E na medida em que essa igreja se instituía e os indivíduos passavam a fazer parte e a compreender a essência daquelas leis que a Boa Nova trazia, é indiscutível que existiam indivíduos antes e depois do conhecimento da Boa Nova. E é isso que se espera dentro de uma comunidade cristã, seja ela de qualquer bandeira, que os indivíduos que passem a adotar aquela crença possam ser reconhecidos antes e depois da adoção da crença, porque não adianta crer por crer e permanecer nos mesmos equívocos, nas mesmas crenças, ali estagnados, apenas tendo uma visão diferente da vida. E é esse talvez o maior desafio de todos nós ao longo das nossas reencarnações. Nos encontramos na escola espírita na atual existência. Não obstante, se essa condição ela não nos modificar em absolutamente nada, foi apenas mais um conteúdo intelectual que o nosso espírito adquire, mas que verdadeiramente pouco funcionou na atual existência. Foram sementes, é indiscutível, que não estarão perdidas, mas que nós estaremos perdendo um tempo precioso em nossa vida, tanto quanto lembro aqui a figura do senador Públio Lentulus, quando conversa com o Cristo e ele de forma enfática dizia: cabe a ti aproveitar este segundo, caso contrário, são séculos e séculos de sofrimento. E acredito que a maioria de nós aqui sabe da história do que acontecera com aquele que viria a ser mais adiante a figura de Emmanuel. Então, a nossa realidade é esta, e Filipos passava por essa dificuldade, porque sendo então, repito, uma cidade de cultura romana, a pressão sobre aqueles indivíduos era profunda, porque na hora em que havia os festivais, ao invés de se entregarem às dissipações comuns e que muito se aplaudia à época, eram vistos de forma estranha, porque a religião em si já era considerada estrangeira. Além disso, uma questão política severa, pelo fato de que aqueles cristãos não adoravam ao imperador como um deus, e por conta disso, eles enxergavam essa condição como algo político, como um revide, vamos dizer assim, e a partir dali, eles alastravam o entendimento para o todo. Ora, se você não gosta e não aceita fazer o culto ao imperador, você odeia a humanidade inteira, porque para eles a humanidade era comandada por Roma. Então, vejamos a perspectiva daqueles indivíduos que começavam de forma pálida, mas que traziam a coragem de estar frente a frente com aqueles de um entendimento e de uma vivência diferente. Passamos os séculos e fazendo um paralelo da igreja de Filipos, quantos de nós não passa pelo mesmo desafio? Do lado de fora, nós não temos a coragem de assumirmos a postura espírita. Podemos até dizer aqui e acolá que somos simpatizantes.
E é lamentável quando não temos essa coragem de fato de assumirmos não só através da palavra, mas em especial através do comportamento, de maneira que as pessoas possam perceber, que é o ponto fundamental, que nós antes agimos de uma forma e agora agimos de outra. E com receio de sermos excluídos, como aqueles o foram à sua época, nós cedemos a determinados velhos hábitos que marcam muitas vezes a nossa existência, tendo que resgatar mais adiante situações que já não tínhamos mais necessidade. Porque enquanto não tínhamos o conhecimento que nós já adquirimos, havia atenuantes para determinadas situações. Mas na medida em que já se conhece, que se estabelece esse conhecimento como sendo algo real para a nossa vida, não haverá desculpa para nós para que a gente possa não viver essa proposta. Então, além disso, nós vamos encontrar outros desafios dentro desse próprio contexto, só que agora não só exteriores, mas em especial problemas profundos no campo interior da igreja de Filipos. E um dos problemas apresenta-se esse estudo, e quando a gente vai estudar essa igreja, a gente percebe que a primeira delas são as figuras, personalidades que passavam a fazer parte desta coletividade e que não conheciam com profundidade a Boa Nova e nem queriam largar a fuligem dos velhos conhecimentos que traziam do campo, primeiro do judaísmo, porque havia na igreja judeus que se convertiam para o cristianismo, a Boa Nova, mas não conseguiam de fato modificar a sua crença basilar, de tal maneira que passaram a influenciar negativamente dentro da estrutura da igreja alguns conceitos e exigências, das quais nós conhecemos. A mais famosa delas era a necessidade da circuncisão e aceitar a lei mosaica como sendo necessário à salvação do indivíduo. Então vejamos que Paulo, ao estruturar essa igreja, apesar de ser uma igreja que permanecia em comunhão, neste amor e conhecimento, na medida em que novos indivíduos passavam a fazer parte, dificilmente todos aceitavam a estrutura da Boa Nova pela falta do conhecimento. Daí Paulo chamará a atenção da necessidade deste amor, no sentido de acolher, mas o amor amadurecido não é aquele que passa a mão na cabeça fazendo com que o indivíduo permaneça no equívoco. Pelo contrário, vejamos o próprio Deus em nossa vida, o amor que Ele nos tem, que a gente ainda não consegue mensurar. Não são poucas as vezes que Ele nos permite passar por situações tão difíceis, que é o resultado das nossas ações, onde nós precisamos colher o que plantamos para aprender, e por mais que doa, muitas vezes Ele alivia, mas Ele não tira dos nossos ombros a cruz que nós próprios construímos, porque é necessário o processo do aprendizado, e a lei não muda, porque é imutável tanto quanto o próprio Deus. Esse amor amadurecido, então, tem por obrigação educar aqueles que aqui chegam e que de fato se interessam e se sentem tocados por esta doutrina, porque lamentavelmente, ou melhor, ainda bem, que nós não temos uma estrutura hierárquica em termos de posição religiosa. Existe sim uma hierarquia administrativa, e isso deve haver porque é necessário para que qualquer instituição sobreviva, que tenha ordem, disciplina, porque nós temos obrigações inclusive civis, junto às autoridades a responder. Então, sendo assim, essa organização é necessária, mas não há uma diferenciação por conta disso de indivíduos superiores e inferiores. Não obstante, aqueles que estão à frente precisam ter um conhecimento mais profundo e serem amadurecidos na vivência, para que não deixem esta embarcação vir a pique ou tomar um destino diferente que não seja aquele trazido pelos espíritos superiores, onde temos como meta a figura do Cristo e o trabalho ímpar trazido, ou melhor, organizado por Allan Kardec. Então a igreja passava por este problema. De um lado, os judaizantes, repito, onde as suas velhas tradições, e nós podemos, com todo respeito, até uma brincadeira que eu faço, dentro das casas espíritas, nós recebemos os católicos, os evangélicos,
na verdade nós não estamos preocupados. E aí durante um período existe aquela transição, que são os espiriólicos, que são os espíritas católicos, e os espiriélicos, os espíritas evangélicos. Não é? Brincadeiras à parte, mas é porque é esse processo de transformação ainda, em que trazem as experiências de encarnações, inclusive a atual, nestas nobres religiões cuja doutrina não se diferencia em termos morais da doutrina espírita, lhe faltando apenas a chave de alguns conceitos que os espíritos trouxeram a posteriori, como a reencarnação sendo uma delas. E óbvio, desvendando o mundo espiritual e mostrando esta relação direta que existe entre espíritos desenho e encarnados, sendo essa a grande diferença. Então não é de se espantar que muitos desses entrem na casa e busquem de alguma forma trazer este homem velho, ainda com algumas tradições, e buscam aqui e acolá, quando é só para si, menos mal, mas às vezes busca de alguma forma impor à casa algumas mudanças, o que não deve ser aceito. Daí isso acontecia na igreja de Filipos. Importante salientar que foi uma das primeiras igrejas construídas inicialmente e dirigidas por mulheres. As pessoas falam tanto que o cristianismo tem essa questão do machismo e tudo mais, de ser masculino. Há um equívoco, inclusive, nesse conceito, mas isso a gente deixa para um outro momento. Mas essa igreja, especificamente, ela surge com mulheres. Então, da mesma forma que existia do lado dos judeus essa influência, o outro risco seriam daqueles que vinham das outras doutrinas pagãs. E é algo tão real que a gente deve entender que quem olha, ou quem já teve a experiência de vivenciar a Igreja Católica, eu gostaria de abrir um parêntese para a gente perceber o quanto as influências culturais elas existem no campo das tradições e das religiões. Quando a gente vai para a igreja cristã primitiva, ela não havia nenhum tipo de culto, nenhum tipo de ritual. Há uma obra chamada A Esquina de Pedra, de Wallace Leal, e essa obra fala sobre a história da formação da Igreja Católica Romana, quando se transforma da igreja cristã primitiva nesta Igreja Católica Romana. A grande diferença que existe nos quais um dado eu gostaria de trazer para exemplificar o risco que nós corremos quando não se há um conhecimento de fato profundo do que é a doutrina espírita e sofre as pressões exteriores, neste caso também interiores, e podem descaracterizar a nossa doutrina. Segundo consta nesta obra, e fica aí como uma dica de leitura, o momento em que, percebendo a evasão do culto cristão primitivo e que as igrejas pagãs, ou seja, as coletividades pagãs estavam crescendo e muito, chamou a atenção o que é que eles faziam para estarem atraindo tantas pessoas. E aí eles começaram a perceber que o que mais atraía era o conceito de mistério, que alguém já deve ter ouvido falar dentro das tradições clássicas cristãs, é o mistério da fé. Então era o mistério, ritos e simbologia. Então, por exemplo, nos cultos pagãos existia altar, existia uma vestimenta especial, existia um talismã para aqueles que tinham na classe hierárquica a obrigação de levar adiante aqueles cultos. Existia o incenso, existia um cajado e existia o chapéu. Ora, tudo que nós estamos falando aqui talvez lembrem a vocês alguma estrutura religiosa. Não estamos aqui fazendo crítica alguma, nós estamos falando da história, de como aconteceu. Então, algumas igrejas primitivas, para que não esvaziassem, porque acreditavam que o mais importante era trazer pessoas, passaram a adotar o uso de vestimentas, ao invés do talismã, o símbolo da cruz. Altar, vestimenta, talismã com a cruz, o cajado para aqueles que já se apresentavam numa classe hierárquica maior e a utilização de incensos. Além disso,
uma ritualística previamente conhecida, com início, meio e fim. E aí nós começamos a entender que de fato estas pressões internas e externas colaboraram em muito para que se criasse e se colocassem apêndices naquele conceito em que o Cristo nos trouxe, que era muito mais simples da vivência da lei que continha toda a lei e os profetas: amar a Deus e ao próximo como se ama a si mesmo, sem nenhum tipo de exigência além dessa. Então a igreja de Filipos sofre esta pressão também interna, porque são indivíduos que trazem agora, repito, destas tradições pagãs. E assim acontece na casa espírita, onde os indivíduos, percebendo que há espaço para algumas questões místicas, e quando não místicas, até científicas, relativamente científicas, que são adotados em outros espaços espiritualistas, questionam: por que não na casa espírita? Porque a casa espírita, ela é baseada em princípios que já foram muito bem estabelecidos e que não estão no campo das discussões. Daí a necessidade, repito, não só do amor para que nos mantenhamos unidos, mas acima de tudo no conhecimento. Essa necessidade de saber o que é espiritismo e o que não é espiritismo, até mesmo a benefício deste indivíduo que chega, para que ele possa compreender do porquê não, baseado em que princípios, naquilo que os espíritos apresentam, para ver se o indivíduo de fato desperta. E caso não desperte, não é necessário que haja um conflito, é necessário apenas que haja respeito de ambas as partes, que não queiram impor a uma casa que já vai mais de 3 décadas, práticas que não cabem dentro dessa estrutura. Assim como respeitar o indivíduo para que ele possa sair sem nenhum problema ou permanecer frequentando, porque afinal de contas não há por que não permitir. Não obstante, não tem como aceitar que estas práticas passem a fazer parte da estrutura da casa espírita. Então esses eram os problemas iniciais. Não obstante, havia um outro conflito que acontecera na igreja de Filipos. E essa é muito interessante porque versa sobre cada um de nós, seres humanos. E às vezes o nosso ponto de vista, as nossas crenças ideológicas ou outras situações tais faz com que a gente entre em conflito, gerando um racha não só na casa, mas criando problemas em termos até espirituais. Porque lembrando a figura de Adolfo Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira em Tramas da Obsessão, ele chama a atenção que é através dos trabalhadores, da união e da comum união entre eles, que faz com que a espiritualidade superior encontre espaço para ali estar e permanecer, auxiliando a casa e os trabalhos dela. Na medida em que, se essa casa, nessas bases materiais que são os seus trabalhadores, houverem algum problema que possa criar um racha ou enfraquecê-la, os espíritos não interferem diretamente, buscam intuir aqui e acolá, mas a ação é sempre nossa. E se for ela negativa, os espíritos se afastam e outros zombeteiros e pseudo-sábios aproveitam-se para a partir dali fazerem da casa aquilo que acham e que devem fazer a meu prazer. Há um problema entre a figura de Evódia e tem uma outra, e Sintique, 2 mulheres que entram em conflitos, E Paulo, preocupado com este conflito, escreve a elas, e eu peço licença porque a frase dele é muito interessante, quando ele solicita que elas tivessem o mesmo modo de pensar. Olha que desafio. E aí eu fui atrás. Não diz nada em Paulo Estevão. Em Atos dos Apóstolos, Paulo não aprofunda a questão deste conflito que havia no grupo da igreja de Filipos. Então, além dos fatos exteriores dessa comunidade romana sofrer as pressões, tínhamos internamente a questão dos judeus que se convertiam, tínhamos a questão daqueles que eram pagãos e agora queriam ser cristãos. Havia 2 líderes que agora mal se falavam, mal conseguiam chegar a um ponto pacífico. E Paulo, preocupado, solicita a elas, porque quem não sabe, neste versículo Paulo faz uma oração
e ele diz: oro para, e a partir dali ele vai falando, inclusive o tema da nossa palestra, que sede unidos no amor e no conhecimento, faz parte da oração de Paulo para a igreja de Filipos. E ele solicita que ambas possam, que tivessem o mesmo modo de pensar. Estudiosos de Paulo de Tarso vão dizer que não eram problemas conflitantes em termos de crença, porque se fosse algo mais grave, ele com certeza teria sido mais enfático no que ele falava. Então eles levantam algumas hipóteses. A primeira delas, e eu acho que vocês nunca passaram por isso, nem mesmo em casa, e muito menos em trabalho, e nem na casa espírita, que é uma coisa chamada temperamento, onde cada um tem a sua, e cada um tem o seu temperamento. Então, diante disso, nós tínhamos duas mulheres, cada uma com seus respectivos temperamentos. E segundo os estudiosos, poderia ser essa uma das causas do conflito, o temperamento de ambas. A segunda seria a discordância em termos administrativos, o que gera às vezes desconforto demais, porque uma acha que deve ser por aqui, a outra acha que deve ser por ali, e as pessoas esquecem de fato o grande objetivo, e que às vezes é necessário silenciar, até mesmo dar oportunidade para aquele que vai à frente, se não for algo que impacte em termos de conteúdo doutrinário que venha prejudicar a instituição, que possa se experienciar e ambos ou todos verem o resultado. Repito, desde que não seja nada que fira nem o estatuto, nem os princípios doutrinários, mas às vezes nós nos empolgamos, queremos fazer determinadas atividades, e quando chegamos lá, todo mundo na hora diz: vamos, todo mundo empolgado. Chega no dia, rapaz, cadê fulano que disse que estava tão empolgado? Aí recebe a mensagem: olha, hoje não deu. E a outra fulana nem responde, e a outra já está em outro canto. Então, às vezes, nós temos esses movimentos de empolgação, que é a falta desse amor amadurecido. Porque achamos que amar e servir deve ser sim constantemente, quando na verdade o grande desafio talvez de todos nós é aprendermos a falar o não de forma rude, mas é porque é aquilo que cabe em nossas possibilidades. Eu gostaria até de fazer um adendo em relação a isso, e eu gostaria que isso fosse não só para a casa espírita, mas em nossas vidas, nas nossas relações, nas nossas convivências em família, nos amigos do trabalho. Nós olhamos muito para o óbolo da viúva, lemos e relemos, e sempre enxergamos aquilo no campo da matéria, na nossa possibilidade de doar, que talvez os meus 10 reais para mim equivalha talvez a 1.000 ou 2.000 reais ou 10.000 reais para uma outra pessoa. Mas pensemos em outro aspecto, porque o Cristo não falava focado nas questões apenas materiais. O que ele gostava, e o que a gente percebe no Evangelho como um todo, é que ele sempre tocava nas questões da alma, porque são essas que vencem o tempo. Quando ele fala de que todos haviam dado de sua abundância, mas que aquela viúva dava até no que lhe faltava, não esqueçamos das nossas possibilidades, porque às vezes as pessoas olham para nós, dentro da família, dentro do convívio com os amigos, dentro da questão dos trabalhos, dentro da casa espírita, por que não? As pessoas têm um hábito de julgar pela aparência, e a aparência no sentido de dizer: olha aí, ele pode, ela pode, ele tem condições, ela tem condições, e nem sempre nós temos, porque não é o fato do que as pessoas acham de nós, mas é a consciência em paz de que nós estamos fazendo o máximo dentro do nosso possível naquele momento. E isso é preciso que a gente amadureça, porque as pessoas têm tantas necessidades e às vezes acham que nós conseguimos supri-las, e ninguém consegue suprir 100% a necessidade de ninguém, nem nos trabalhos, nem no convívio, nem nos sentimentos. E a gente se sente culpado, e a culpa pesa. E o Cristo nos deixa uma lição extraordinária, porque ele diz: olha, ela está dando o máximo que ela pode na condição dela, e mais vale o dela. Então, às vezes, a gente só consegue fazer por aquela pessoa um único ato, mas aquele ato já pesa e muito na nossa vida. Não estou dizendo com isso que a caridade é limitada, mas são as nossas possibilidades.
Às vezes nós temos uma agenda tão repleta de questões tão difíceis que às vezes para encaixar uma situação, você diz, olha, eu só consigo de tal a tal hora, eu só consigo tal dia. E a pessoa diz, eu não acredito, não é possível, eu não sou importante para você, você poderia fazer mais, porque as pessoas têm essa necessidade. E se a gente parar para perceber, todos os lados fazem isso. O lado do trabalho, alguém te exige assim, o campo dos sentimentos, do afeto, alguém faz isso. Às vezes dentro da estrutura religiosa ou do trabalho faz isso, mas nós já estamos sendo a viúva. Estamos dando o nosso máximo, mesmo que seja pouco. O que é que estamos querendo dizer com isso? Se mantenham em paz, desde que a consciência de vocês, de fato, mostre que vocês estão fazendo o máximo que vocês podem dentro da realidade atual. Mas, Alisson, se a pessoa achar que não é, paciência, um dia todos nós entraremos no campo da verdade. A gente vai se encontrar lá em cima. E talvez ali se perceba que aquele ato era mínimo, talvez aos olhos de quem lhe julgava, mas que pesou muito na hora em que botou na balança, como existe a passagem dos pratos, que vocês devem estar lembrados. Da surpresa que aquele que botava pouco lá nos céus apresentou-se de uma forma diferente. Então, essa questão administrativa às vezes passa por isso. Então, acreditava-se que ambas tinham essa dificuldade, e na casa espírita pode acontecer. É necessário que ambos, ou talvez mais do que ambos, que os envolvidos amadureçam e percebam que existe um ponto ideal que a gente deve chegar, um ponto que vale o propósito acima de tudo. E o terceiro item seria as questões religiosas, onde no achismo de cada uma delas deveria ser feito a crença, ou talvez o exercício da fé, do encontro, ser feito de forma diferente. Mais uma vez, as duas tinham o mesmo objetivo, traziam a mesma crença, mas não conseguiam se ajustar em termos de concordância para prevalecer a finalidade da estrutura. Repito, não está claro na carta de Filipos o que é que havia entre as duas, mas ele solicitava que pensassem da mesma forma. E alguém aqui pode dizer assim, mas Alisson, pensar da mesma forma é algo muito complexo. Porque você encontrar duas pessoas que pensem da mesma forma, então vamos lá, porque é esse o tema. E é exatamente aí onde Paulo solicita, ser unidos no amor e no conhecimento. Isso leva a 4 situações. Na medida em que nós temos essa capacidade dessa comum união no amor e no conhecimento, não é apenas no amor que a gente sempre coloca nesse terra a terra, mas ele está relacionado à convivência e à vivência dentro dos postulados. Ninguém está pedindo para enxergar o mundo ou as questões que estão lá fora pela mesma ótica, mas das questões doutrinárias é necessário sim que haja um grupo em sintonia, para que, repito, a casa não sofra abalos em termos do que ela tem como propósito, que é levar a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Não podemos ter aqui indivíduos que sejam, vamos dizer assim, fiéis às práticas que nós temos, como o passe, por exemplo, a água fluidificada, e trazermos pessoas que venham trabalhar de outra forma porque adotaram uma outra crença. Vai ser difícil manter esse grupo em termos de ordenação, daquele grupo organizador, sem ter um conflito entre eles, e a casa sofre o processo. Então ele vai colocar e instituir talvez 4 itens. Primeiro, o fortalecimento da fé, porque na medida em que nós temos essa vivência da fé raciocinada, nós passamos a, de fato, nos fortalecermos. E era uma prática comum antiga, que nós espíritas não conseguimos manter, porque não é nosso propósito, mas que em termos de grupo e de afinidade deve haver. Porque se a ideia é ser uma célula cristã, ora, todo mundo deve lembrar aqui, se não lembra eu vou fazer com que se lembre. Célula, a gente vai ter núcleo, a gente tem citoplasma, e dentro desse citoplasma a gente vai ter um bocado de organelas. Devem estar lembrados de alguma coisa. Retículo endoplasmático, mitocôndria e etc, etc. É preciso que a gente entenda
que quando esse organismo está em equilíbrio, há saúde. Na medida em que uma dessas organelas sofre algum processo, ou esse núcleo vem sofrer alguma situação, ela inteira entra em colapso, inclusive podendo chegar a uma multiplicação celular de forma desregrada, chamando-a de câncer, levando a situações muito complexas. Então, no campo moral, isso acontece. Na medida em que nós nos conhecemos como núcleo, por isso Allan Kardec solicitava que fossem casas pequenas, várias, ao invés de ser uma gigante, para que a gente mantivesse essa condição, porque a história de a dificuldade de relatada e onde todos colaboram de alguma forma, nem que seja apenas, entre aspas, o termo apenas, por vibrações e preces, faz com que diante do resultado fortaleça a fé da coletividade. E isso estabelece um campo de amor, porque esse amor ele se dá através da nossa convivência, dessa vivência conjunta que deveríamos ter. É bom quando a gente chega aqui e encontra pessoas que já são velhas conhecidas nossas, há vínculo, há afeto, e é esse o papel. O segundo ponto, quando ele coloca, é o conhecimento dos ensinos do Cristo e da sua própria proposta. Então, ser unidos no amor e no conhecimento, é necessário que a gente tenha um amadurecimento em termos de qual a proposta do Cristo, em especial do Consolador prometido. Por que, Alisson, você diz isso? Porque na medida que a gente vai desvirtuando, nós transformamos a casa espírita, por exemplo, num local de curas. Isso não é proposta da doutrina espírita. Nunca foi. Curar corpos nunca foi proposta. Vamos transformar a casa espírita então num local para cartas consoladoras, para estar recebendo toda hora a informação daqueles que nós amávamos e amamos tanto. Dê uma folga, por amor de Deus, para quem já está descansando. Foi tanto tempo já junto, tem hora que eles dizem, me dê uma folguinha, foi tanto boleto, tanta situação para pagar, e a gente às vezes fica num processo. Não à toa, André Luiz vem solicitando para que a gente tivesse saudade, sim, mas equilíbrio no campo dos sentimentos, para nem se perturbar e nem ser perturbado, porque nós vamos ver relatos dos mais diversos. Então é preciso estar em uníssono, unidos nesse amor e neste conhecimento do propósito da casa espírita, e em especial das lições do Cristo, que é fundamental para todos nós. O terceiro ponto, na vivência, na comunidade, que todos nós fazemos parte, deixa eu ver aqui que, exatamente, na convivência e no conhecimento, em especial na vivência extramuros, que é o mais difícil. Porque às vezes chamar aqui alguém para dentro de irmão, ou meu irmão, ou não faça assim, ou não faça assado, mas passou daquela porta para lá, é um grande desafio nosso. E esse é a marca, em conteste, que nós estávamos falando logo no início da nossa palestra. Porque não adianta eu simplesmente levar adiante aquilo que eu falo de doutrina espírita, mas é necessário que as pessoas percebam de alguma forma que diante de situações específicas, a gente mostre que isso que está sendo hoje vivenciado e aprendido tenha feito algum efeito em nossa vida. Eu vivo dizendo que em determinados momentos de desespero, a nossa atitude vai falar da nossa crença. Não adianta estar na casa espírita toda quarta-feira, assistindo palestra. Na hora em que chega um processo doloroso, na hora que chega a perda de alguém, a gente bota a mão na cabeça e entra em desespero. Alto lá, cadê a doutrina que você professa? Porque se nesse momento ela não está te servindo para que você consiga se reequilibrar, e eu gostaria de usar essa palavra, porque todos nós, quando temos um momento de impacto, nós iremos nos desequilibrar. Vai ser muito raro que a gente receba 100%. É o momento em que a gente vive a nossa humanidade. O próprio Cristo, diante do sofrimento que lhe aguardava, ele impacta-se a tal ponto que os estudiosos dizem que a transpiração do sangue é algo de profundo sofrimento. Existe uma obra chamada, um estudo sobre a crucificação do autor Frederic Zuliebe. Ele é um médico legista da polícia de Nova York e ele mostra por desenho como acontece com essas glândulas que nós temos, e elas simplesmente, os vasos ao redor da glândula, elas estouram tamanho estresse.
né, e lançamento de algumas substâncias bioquímicas do organismo que simplesmente elas estouram os capilares e através da glândula sudorípara, ao invés da transpiração, sai transpiração e sangue. Ele disse que é algo extremamente doloroso no sentido de, para o indivíduo chegar a esse ponto, ele estava num sofrimento profundo. Então veja, se o Cristo, governador do planeta, ele chega a um momento como esse, transpirando sangue porque sabia o que ele aguardava, o que eu acredito, inclusive, que prova a humanidade dele, porque eu sou muito crítico em relação àqueles que têm a tese de que o Cristo não tinha corpo, porque senão tudo foi um grande teatro, porque se ele não sentia a dor, ser crucificado ou não, não faria diferença. Mas eu não acredito na tese, eu acredito na tese espírita. Ele de fato estava no corpo, sentindo todas as nossas dores, óbvio, mas era um espírito de alta envergadura, mas sabia o que ia passar. Nós também, nesses momentos, também teremos os nossos momentos de impacto, mas na medida em que conhecemos a doutrina espírita, a gente vai passar um momento em que balança, mas depois se reequilibra e diz, agora eu vou enfrentar, e enfrenta com coragem, porque sabe, a razão está passando por aquilo e que tudo passa de uma forma ou de outra. Esse é o ponto. Daí não é viver apenas aqui, quando ele nos convoca a este processo do amar e do conhecimento, é a gente viver isso especialmente lá fora, porque é onde estamos mais necessitados. Esse ponto é fundamental. E aí, óbvio, diante disso, dessa chamada de atenção para sermos unidos no amor e no conhecimento, e eu repito, de viver essa comum união, nós precisamos estar despertos para não sermos nós a nos encaixarmos em um desses pontos que criou problema para a igreja de Filipos e criando hoje situações difíceis para dentro da nossa comunidade. E não só na comunidade, mas dentro da nossa própria realidade interior. Aí, lembrando disso, eu confesso que imediatamente eu fui remetido a uma mensagem de um espírito chamado Irmão Macário, que está numa obra que eu gosto muito, chamada Perturbações Espirituais, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, no seu capítulo 11. Então ele vai falar a espíritos de encarnados também que se encontravam no mundo espiritual naquele momento, e ele consegue talvez exemplificar com muito mais propriedade aquilo que Paulo de Tarso quis passar através desta frase. E eu vou pedir licença para ler na íntegra, óbvio, né? Os retalhos daquilo que nós separamos, para que a gente guarde com muito carinho na memória e possa refletir indiscutivelmente sobre essa condição de nós sermos unidos no amor e no conhecimento. Ele diz assim: despertai para o amor em toda a sua plenitude, ajudando-vos uns aos outros, sendo misericordiosos para com aqueles mais fracos que tombam pelo caminho, ou cujas forças lhes faltam na ascensão ao Calvário, que a todos nos liberta. Resolvei vossas dificuldades pensando na causa do bem e não nos interesses que nos amesquinham, induzindo-nos à preservação dos sentimentos do rancor, do ódio e de todo o seu séquito maléfico. É tempo de dialogar em vez de competir, de ajudar, não de criar embaraços. A queda de alguém a quem somos inamistosos é razão de preocupação social, porque quando um trabalhador tomba, o grupo fica ameaçado. Erguei-vos na solidariedade. Aquele que hoje está com a responsabilidade da administração, amanhã estará na de um anônimo, servindo sempre. Porque o importante não é o posto, a posição de relevo. O espírita sabe que deve obedecer às leis da sociedade, mas não pode esquecer a lei de amor acima de todas as conjunturas. A renúncia dar-vos-á a oportunidade de estardes mais próximos dele. A abnegação
os enriquecerá de alegria, e o perdão das ofensas será o selo de luz sobre o documento dos compromissos novos de ajuda recíproca. Vejamos que mensagem extraordinária de Macário, nos convidando a ter esse nível de consciência. Porque as nossas experiências pregressas, às vezes elas não se encontram apenas nas práticas exteriores da religião, não. A gente vai trazer velhas tendências de busca, de posição, de hierarquia, de imposição dos nossos pensamentos, de situações tão complexas. Então ele nos convoca a ter uma visão do Espírito, e não aquele que está procurando por oportunidades em termos de colocação. Veja aqueles que eles nos convoca a termos a coragem de romper com esse nosso velho personalismo e entender a grande engrenagem da nossa existência. Se nós pararmos então para perceber, dentro do nosso próprio processo evolutivo, perceberemos que as dificuldades que de fato nos chegam, seja ela em que âmbito for, quanto mais estejamos unidos no amor e tendo também o conhecimento, mais fácil será a solução. E eu vou dar exemplo histórico. Vamos para trás, para as questões mais simples da nossa vida, mais simples mesmo. Quando se atritaram duas pedras, se iniciou uma fase que para a humanidade foi fundamental, a fase do fogo. Ao redor desse fogo surge essa coletividade. Posteriormente, também junto das necessidades impostas pelo meio, aqueles indivíduos que estavam ali partilhando daquela experiência, unidos, sem ainda compreender o conceito de união, porque poucos sabiam, mas diante da dificuldade que atingia o coletivo, conseguiram no esforço extremo sair da época da pedra e entraram no período da pedra polida, onde começaram a desenvolver objetos. Mas observe que foi de fato a dificuldade que atingiu o coletivo, e na medida que se mantinham unidos nas suas pequenas coletividades, que a gente avançou. E na hora em que a gente está falando de uma situação tão distante para nós, como se nós nunca tivéssemos experienciado isso, a gente vai começar a ver que a história e os avanços históricos surgiram através destas dificuldades. Porque é exatamente assim que Deus cuida de nós. Porque se nós não quisermos optar pelo amor em si, como ferramenta que a gente se una em busca do bem comum, a dor fará com que nós nos preocupemos e quer queira, quer não, criemos um jeito de estarmos juntos. Veja em quantas coletividades nós passamos a fazer parte quando a dor chegou até nós. Talvez alguém não desse importância a um grupo de pessoas que passam por determinado problema. Vamos falar um problema da atualidade, talvez eu não use o termo problema, eu acho que o termo não seria esse. Mas o desafio contemporâneo de crianças que chegam com autismo. Há pessoas que não dão importância até terem na própria pele, na própria família, e a partir dali agora, diante disso, se unem a grupos pré-estabelecidos. Foi necessário o desafio chegar para que a gente se movesse. E é fantástico, porque Paulo percebe isso. Nessas dificuldades que a igreja de Filipos apresentava, ele via nestes problemas o momento em que os indivíduos deveriam se unir em prol do objetivo, que não era aumentar o problema, mas sim solucioná-lo, porque a história da humanidade, ela evolui na medida em que se uniam para, de alguma forma, sanar o problema que atingia a todos. Para que a gente entenda esse conceito, é preciso que a gente perceba que o problema não atinge A ou B, ele atinge ao grupo que eu faço parte. Daí é necessário que de uma vez por todas a gente se encontre nesta casa ou em qualquer outra instituição, de fato fazendo parte dela, onde eu sou responsável por tudo aquilo que acontece. Na medida em que eu tomo consciência desta realidade,
que eu não sou um indivíduo que apenas sou um trabalhador esporádico, mas eu tenho um sentimento de pertencimento. O problema da casa, o problema daqueles que estão ao meu redor, falam diretamente a mim. E isso faz com que a gente vença a carapaça do egoísmo, que frequentemente a gente se preocupa com os nossos consanguíneos, e olhe lá. E agora sim, a gente alastrando esse sentimento de família, adentrando este sentimento na instituição que a gente faz parte, a gente consiga perceber a necessidade do que Paulo agora falava. Sede unidos no amor, sede unidos no conhecimento. Porque não há, apesar de sermos indivíduos diferentes, quem está sentado aqui tem um propósito comum, senão estaria sentado em outra instituição com outra bandeira religiosa. Paulo foi muito mais profundo, mas exige de nós essa percepção, essa delicadeza de entender que nós temos que ter o sentimento de pertencimento. E é algo tão real que, na medida em que a gente avançar, e vamos ser honestos, acredito que poucos de nós conseguiu ainda ter este sentimento não só aqui, mas em especial quando atravessa o muro, porque os outros ainda são os outros. A gente ainda pouco tem esse sentimento de irmandade por aqueles que cruzam em nossa vida. Daí o grande exercício do lar e o exercício dessas instituições que fazemos parte. Mas aí entendemos a fundo o Cristo, quando de fato olhava por todos aqueles que cruzavam em sua vida, alegrando-se com uns, lamentando outros, mas